Hora do Enem especial entrevistas temáticas no ar com mais um programa sobre matemática, só que hoje de um jeito diferente. A gente faz uma homenagem e relembra a conversa com Arthur Ávila, o primeiro brasileiro a ganhar a medalha Fields, o Nobel da Matemática. Então, ajusta o volume, foca no papo e roda a vinheta. O Hora do Enem de hoje é especial, é só no bate-papo, Com quem? Com o ganhador da medalha Fields. Mas, Landi, o que é a medalha Fields? É o Oscar da matemática, o Emmy, o Nobel da matemática? Então, sem mais rodeios, vem pra cá, Arthur Ávila. E aí, tudo bem? Prazer imenso ter você aqui, Arthur. Prazer meu. Fiquei sabendo que quando você tá aqui no Rio, o seu lugar favorito é a praia, é isso mesmo? Eu gosto da praia, mas eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com o sol, então não tenho podido ir tanto quanto eu costumava ir. Mas antigamente era um lugar bom de trabalho. Refletir diante das ondas e coisas do gênero era o que eu gostava de fazer. Vem cá, você passa o dia inteiro fazendo contas? Como é que é o dia a dia? Os momentos de trabalho com matemática, em geral, não envolvem contas. São mais reflexões e tentativas de entender como certos problemas matemáticos podem se tornar acessíveis, ou já mais especificamente, entendendo entre os vários objetos que a gente estuda, quais seriam suas relações. E às vezes isso se lê em certas, o que se chamaria de contas, mas a grande parte do trabalho não seria descrito dessa maneira. É preciso dizer que no trabalho matemático, a maior parte do tempo não está funcionando, a gente não consegue avançar na direção que a gente esperava, mas existiram momentos onde algo foi compreendido. É um momento de compreensão maior, que depois tem que ser, mais reflexões vêm. E eu quero saber como é o seu dia a dia como matemático. Costumo acordar tarde e tenho alguns afazeres do dia não relacionados à matemática. Em geral, dependendo de como estão os projetos de pesquisa, precisamente eu vou refletir sobre algum problema. Se for um momento que é necessário uma descoberta, se a gente está eu e os meus colaboradores, que frequentemente estão fora do Brasil e com quem eu converso pela internet. Então, a gente comunica e pode ter, então, agendar umas conversas com essas pessoas, discute onde é que a gente está travado, então vão ter reflexões que vão ser feitas independentemente por cada parte sobre como poderia destravar, ou então você pode estar com o seu próprio projeto e vai sendo desenvolvido na velocidade que você achar que seja apropriada, mas isso costuma, em média, ocupa uma parte do tempo que não seria muito significativa, embora existam momentos onde existe um trabalho mais concentrado. Existe também uma noção de muitos matemáticos que relatam que uma grande parte do trabalho de resolução de problemas ou de descoberta na matemática, de maneira mais ampla, se dá de maneira não consciente, porque você reflete de maneira consciente sobre um problema e essas reflexões, às vezes, ocorrem em momentos com intervalos e durante esses intervalos, embora você não esteja explicitamente pensando nesse problema, acredita-se que aconteçam coisas internamente que te levam a, às vezes, compreender melhor o que você está trabalhando. Meio que está trabalhando e quando não está trabalhando mesmo assim, né? Ali, em segundo plano. Assim, sim. Agora, vem cá, qual a diferença entre a matemática profissional, sabe, essas pesquisas profissionais de matemática, e a matemática do dia a dia de sala de aula, assim? Olha, é uma diferença muito grande, é difícil até de explicar. Eu poderia dizer que, pela maneira como eu interagi desde a infância até começar a fazer pesquisa em matemática, houve vários momentos onde a matemática mudou para mim. O que era exposto da matemática mudava. Certamente, o que é apresentado na escola é algo relativamente uma pequena parte da matemática,
muito distante do universo com que a gente trabalha. Inclusive, a matemática da escola ela é bastante antiga, que é apresentado. Você não vai aprender nada que não era conhecido há muito tempo atrás, certo? Isso, às vezes, é diferente de outras disciplinas, como física ou química ou biologia, onde você é apresentado ideias relativamente recentes do século, digamos, do século XX, certamente as pessoas chegam a ser expostas a isso. Quanto matemática, provavelmente, se der sorte, você vai parar no século XVII ou coisa parecida. Então, quando você vai... Para eu chegar perto do universo realmente de pesquisa, isso inspirou até essencialmente o doutorado. E antes disso, eu tinha pouca noção do que estava sendo feito. Então, é realmente um pouco afastado do universo da escola. E você trabalha com sistemas dinâmicos. Tem como explicar pra gente aqui o que é? Eu sei que a fundo não dá, né? De maneira geral, porque é uma disciplina ampla que pode ser aproximada de várias maneiras, mas uma parte dos sistemas dinâmicos, ou mesmo inicialmente uma grande parte dele, se volta a estudos de processos que evoluem segundo o tempo, que a gente chama de tempo. Isso, o significado físico não deve ser supervalorizado nesse caso, mas às vezes a gente está tratando de modelos onde existe realmente um tempo. O exemplo clássico que é mais fácil de compreender é a evolução do sistema solar sob gravitação, em modelos simples. Então, os alunos conhecem as leis de Newton da gravitação, que descrevem a atração entre os planetas que vai influir sobre o movimento deles. E aprendem na escola que se você tem um corpo interagindo com outro, como seria representando a Terra e o Sol, por exemplo, as trajetórias descritas seriam relativamente simples, no caso, seriam elipses. Isso já é um exemplo de sistema dinâmico, porque esse comportamento, esse processo, ele vai se repetir se você olhar num prazo muito longo, no que vai ser as questões de sistemas dinâmicos, você vai poder dizer que você vai continuar nessa elipse para sempre. Muitas coisas são automaticamente respondidas. Você tem uma certa estabilidade, é uma elipse, vai ser sempre uma elipse. Então você partiu de uma descrição do que acontece no momento, que é a descrição da lei da gravitação, e sob esse modelo, que é só um modelo, coisas mais complicadas acontecem na realidade, você vai poder descrever o que se passa, mesmo se você esperar 1 bilhão de anos ou tempos ainda maiores. Agora, descobriu-se também naquela época que se você considerar agora 3 corpos, então, representando, digamos, Sol, Terra, Júpiter, já fica muito mais complicado. E existem questões que não se entende até hoje. Você não espera que o Júpiter faça a sua elipse e a Terra faça a sua elipse, porque Júpiter e a Terra vão se falar um pouco também, eles vão interagir entre eles. E essa perturbação é complicada e a análise matemática disso não está concluída. Então, você pode fazer perguntas similares. O que acontecerá depois de muito tempo? Inicialmente, parecem ser umas elipses. Parece com uma pequena perturbação. Mas, ao longo de muito tempo, talvez as coisas fiquem cada vez mais complicadas, mais distantes do que estavam acontecendo no início, e um planeta poderia passar e escapar da região onde a gente está habituado, em escalas muito grandes de tempo. Então, a análise de um processo descrito mesmo por regras simples, num tempo muito longo, pode se tornar muito complicado. Em sistemas dinâmicos, a gente considera diversas versões desse problema em situações diferentes, algumas de inspiração física e outras que saem da matemática pura também. E foi por esse trabalho que você ganhou a medalha Fields. Não foi sobre o sistema solar, esse é um exemplo, mas a maior parte da minha pesquisa é dentro dessa área e foi esse conjunto de pesquisas e não um trabalho específico que foi recompensado, digamos. Agora, cá entre nós, quando você ganhou a medalha, não dava vontade de ficar olhando para ela o tempo inteiro, andando com ela, tirando selfie? Não, bom, primeiro você não gostaria que ela desaparecesse ou sumisse, uma medalha de ouro poderia ser roubada, mas para além do mais, imediatamente após ganhar a medalha, eu tinha que ficar fazendo um trabalho de muito midiático e coisas do gênero. Nos dias seguintes a isso, eu tirava muitas selfies e fazia muitos autógrafos e falava com muitos jornalistas. Me preocupei em deixar a medalha num lugar seguro, escondida, e eu pessoalmente não vejo ela faz mais de 1 ano, coisa do gênero. E qual a responsabilidade que aparece, o que vem para você depois de receber uma medalha Fields? É essa representação da matemática, porque um problema que acontece,
e como eu falei, como as pessoas estão muito distantes da criação da matemática, da pesquisa em matemática, que fica até difícil de imaginar o que seja, e você nem tem uma representação, uma pessoa que você possa identificar. Essa é uma pessoa que faz matemática. Eu não tinha conhecimento disso quando eu era aluno, por exemplo. Mas para ter um acesso a um grupo maior de pessoas, é desejável, é necessário ter alguém que possa, por exemplo, interagir com você aqui, fazendo isso, e falar sobre isso. E, como o prêmio dá essa visibilidade, ficou natural de pedirem para eu fazer isso, ou às vezes conversar sobre a importância da matemática, porque que é interessante fazer mais apoio em várias frontes. Então, esse trabalho no Brasil, porque a gente não tem uma tradição tão grande, uma tradição que vem sendo construída mais recentemente, mas realmente a gente olha para mais de 60 e poucos anos atrás, ficaria difícil dizer quem eram as pessoas que faziam, não só na matemática, mas na ciência no Brasil, porque é uma história recente no país. Né? A gente tem uma pergunta agora de um professor que a gente conhece muito. Bora dar uma olhadinha? Vamos. Renatinho, roda aí. Como é que era a sua vida na escola? Você se considerava um aluno normal, um aluno comum, ou você sempre teve um desempenho acima dos seus colegas? Bom, fala um pouco pra gente aí como é que era no início, como é que você se tornou o que você é hoje, um matemático espetacular aí. Eu era um aluno que, por exemplo, em matemática eu já tinha um interesse bem cedo, e eu buscava sempre aprender além do que era ensinado na escola. Então, eu começava sempre pegando livros um pouco mais avançados, às vezes bem mais avançados, e estudava por conta própria, muitas vezes. Então, isso também, em algumas outras matérias, eu tinha um interesse de ficar explorando o que teria pela frente. No decorrer, mais ou menos por volta dos 13, 14 anos, eu comecei com as Olimpíadas de Matemática. Fiquei basicamente olhando para isso e depois fui levado até o IMPA, né? Então, comecei o estudo do meu mestrado quando eu estava no terceiro ano do segundo grau, por exemplo. Então, eu já estava nisso. Então, eu comecei a nem mesmo ir muito à escola. Tinha minhas preocupações mais das Olimpíadas ou com o mestrado. Era um aluno diferenciado, sem dúvida. Eu tinha focos especiais e eu seguia eles, né? Arthur, de onde surgiu essa sua paixão pela matemática? Eu acho, porque tem que voltar bem atrás, eu gostava de... eu lia coisas ligadas às ciências. E aí aparecia alguma coisa de matemática relacionado. Por exemplo, eu lia coisas sobre astronomia, planetas, estrelas e coisas do gênero. Sempre vai ter alguma matemática, ou, pelo menos no nível de números ou pequenas descrições envolvidas. Isso pode ter levado a um interesse. Eu lembro também ligado à astronomia, mas num momento posterior, que eu não lembro exatamente quando, mas eu li um livro chamado Cosmos, baseado na série do Carl Sagan, e lá era basicamente sobre astronomia, mas continha alguma informação sobre a escola de Pitágoras e coisas do gênero, sobre números irracionais e uma prova matemática, inclusive, lá. Então, às vezes, sendo atraído basicamente pelo mundo físico e coisas interessantes disso, você é levado à matemática. Mas depois o interesse se desenvolve pela matemática em si, né? Você olha para o que é verdade em matemática, quais são os teoremas e coisas desse gênero, aos pouquinhos, nessa época, e se desenvolvendo posteriormente com essa parte mais lúdica, inclusive de Olimpíadas e coisas do gênero, que era mais, de início, desafios matemáticos e também foram atraentes. Bora mudar um pouco de assunto e falar sobre divulgação da matemática? A gente tem um vídeo aqui do professor Rafael Procopio que tem um pouco a ver. Bora assistir? Vamos. Roda aí! Eu queria perguntar para ele exatamente o que nós, quando eu digo nós, eu digo professores de matemática, matemáticos em geral, cientistas, o que nós precisamos fazer aqui no Brasil para que a educação científica, a gente sabe que há um analfabetismo científico muito grande no nosso país, um analfabetismo muito grande em matemática no nosso país. O que nós precisamos fazer mais ainda para que mais e mais professores se engajem nessa tarefa de divulgar matemática, de enraizar na cabeça das pessoas o conceito que é importante aprender matemática, tirar esse preconceito da cabeça das pessoas. O que fazer para tirar o preconceito que matemática é difícil, matemática é bicho-papão e que matemática é impossível de se aprender, como a grande maioria da população brasileira pensa?
É um objetivo que tem que ser da nação, que a matemática se desenvolva em vários níveis, que eu penso de maneira simplificada em 3 níveis, de que é bom que tenha uma pesquisa de qualidade, a gente tem avançado nessa direção, é bom que pessoas que tenham carreiras mais diretamente associadas à matemática também tenham pessoas muito bem formadas que cheguem a isso, mas também é necessário que toda a população tenha uma formação básica de matemática, porque isso as pessoas às vezes não têm noção, elas dizem que não precisam de matemática, nunca vão usar esses conhecimentos, etc. E não é verdade, elas não sabem que elas poderiam estar utilizando para o benefício delas e das pessoas próximas. Claro que é importante os professores se motivarem, mas vai para além disso, vai para quando a sociedade passa que tudo bem que tem algumas pessoas que são de exatas e outros são de humanas, e os de humanas não precisam nem fazer matemática, a matemática não é para elas. Isso é uma coisa que as pessoas ouvem, e às vezes podem ouvir dos pais, ou ouvir nos círculos sociais, e que levam a pessoa a aceitar isso. E aí olha, e não tem problema de não se dedicar à matemática, não é para ela, né? E outra coisa... eu ouço isso às vezes, eu falo, eu sou matemática, outra pessoa, eu não tenho, matemática não é para mim porque eu sou uma pessoa criativa. Eu ouço isso, e é porque as pessoas não reconhecem que matemática tem criatividade envolvida. Tem muita coisa, tipo, principalmente no trabalho de pesquisa, é somente a criatividade que importa. A parte mecânica que as pessoas associam com matemática não tem um papel a ser cumprido na parte de pesquisa. Tem um trabalho da mídia também, que chega e que às vezes coloca uma visão errada da matemática, apresenta de uma maneira que reproduz essa visão social. E, para além disso, também é interessante as pessoas aprenderem que essa formação básica, num nível que pode ser aprendido na escola, se for bem aprendido, vai ser muito útil para as pessoas em várias interações que eles terão na vida, se eles vão ser médicos ou advogados, ou mesmo se eles vão ser eleitores. Não, peraí. Então quer dizer que a matemática é importante no processo de construção da cidadania? É isso? Sim, a matemática é algo que permite o exercício da cidadania de maneira mais responsável. As decisões que você e qualquer pessoa precisam tomar quando... tanto decisões econômicas quanto decisões políticas, etc., muitas vezes são informadas por números, são informadas por questões quantitativas, são informadas por estatísticas, e a matemática permite interpretar essas coisas. A matemática te dá ferramentas para criticar as informações que são dadas, a maneira como elas são apresentadas, e interpretá-las melhor, para que vão permitir depois tomar as decisões que são necessárias. As estatísticas que a gente é confrontado toda vez que a gente abre o Facebook e vão ter isso, a gente tem que saber que todo gráfico, por exemplo, que nos é apresentado, foi elaborado por alguém que normalmente tinha o desejo que você respondesse a esse gráfico, você o interpretasse de uma certa maneira. Então ele já foi criado para isso, e você gostaria de tentar retirar a informação real que contém ali, não só a informação que as pessoas querem que você conclua. Essa parte crítica da matemática é muito importante para o cidadão. Muita gente acha que é preciso estudar fora, né, para, enfim, obter sucesso e tudo mais. Mas você mesmo já disse algo voltado a ter sorte por não ter ido para Harvard ou Princeton. Explica pra gente. Isso foi uma paráfrase do que eu realmente falei, mas é uma coisa sobre o meu caso, onde eu comecei bem cedo a fazer os meus estudos em matemática mais avançados. Eu tive também, o que foi realmente sorte, foi ter tido contato com o INPA, a existência de uma instituição de nível internacional no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, facilitou muito a vida, e eu não tive uma decisão consciente de ficar no Brasil. Eu simplesmente fiquei muito satisfeito, eu via que eu teria boas possibilidades aqui, eu gostava do ambiente, e eu nem me coloquei a questão de possivelmente fazer fora. Então não foi uma decisão, digamos, foi uma conclusão natural de como as coisas estavam indo. O que eu tive no Brasil naquele momento, que eu tive no INPA particularmente, era adaptado às minhas necessidades naquele momento. Eu fui levado a um ambiente de pesquisa de uma maneira bastante tranquila para mim. Talvez não tivesse acontecido isso em outro ambiente. Felizmente, em matemática, nesse momento e por um tempo já, existe ao menos um lugar que funciona e não deixa a dever.
Bom, a gente sabe que em 2018 a medalha Fields vai ser entregue aqui no Brasil. E aí, já temos nomes, assim, de possíveis ganhadores? É um esporte dos matemáticos ficar especulando sobre isso. Eu acho um problema dessa especulação é que bota muita pressão sobre as pessoas que estão possivelmente Foram na citadas, corrida, né? digamos, né? Porque, e é difícil lidar com isso, porque tem muito pouco que você pode fazer ativamente para... Você não está treinando, não é uma prova de Olimpíada que você... De Olimpíada mesmo, uma corrida ou coisa do gênero, onde você pode treinar mais, fazer. É relativamente limitado o que você pode fazer nessa altura, né? Mas eu posso dizer que existem potencial de termos vários países, que alguns que se espera sempre, como os Estados Unidos ou a Alemanha, tenho ouvido alguma coisa relativa à Austrália, tem uma possibilidade mesmo para o Brasil, mas não é uma coisa que se deva contar sistematicamente, não é o objetivo, não é ganhar esse prêmio para o desenvolvimento do país. É algo legal, é algo que ajuda em certo aspecto, mas também tem que ver que é uma coisa relativamente rara e às vezes pode estar meio em defasagem com relação ao progresso que tenha sido feito. Só para acentuar, a Alemanha, por exemplo, ganhou uma só medalha Fields até hoje, das 56 que foram dadas, tantas quanto o Brasil, por exemplo. Então, mas isso não significa que a Alemanha não tem uma grande tradição em matemática. Aqui no programa a gente sempre fala da relação da matemática com as tecnologias. E aí, qual o papel do matemático nesse mundo cada vez mais high-tech? As tecnologias são desenvolvidas com uma base frequente de matemática que permitiu que chegasse ali. A matemática, às vezes, tem que ir um pouco longe, um pouco para trás, para você ver qual matemática está sendo usada. A matemática mais ligada à computação é frequentemente desenvolvida mais recentemente. Então, a gente não precisa ir tão atrás e problemas que são investigados levam a desenvolvimentos de tecnologias mais precisas. Um que foi comentado foi um trabalho de matemáticos relativamente bem associado à matemática pura, particularmente, que de maneira eu descreveria como álgebra linear, praticamente, mas com um problema relativamente simples de descrever na área deles e que pode ser de interesse de um matemático como um problema de base, acabou sendo usado para viabilizar certos procedimentos de ressonância magnética, se eu não estou enganado. Então, você tinha a operação de uma máquina, para além de toda a matemática que já sempre teve nessa operação, havia ainda um problema que não era resolvido matematicamente. O que você talvez não imaginasse que o problema era matemático, poderia ser tecnológico. Tipo, mais físico, ou coisa do gênero, fazer alguma coisa um pouco mais precisa em algum gênero. Mas descobriu-se uma solução que você mantinha a mesma máquina, mas você fazia a interpretação dos dados com uma matemática um pouco diferente, que foi desenvolvida. Então, às vezes, uma ideia também é que fica difícil você antever como a matemática vai ser usada. Aqui, o que está sendo descoberto, o que as pessoas estão se preocupando em fazer atualmente, que pode parecer que é desvinculado à realidade, as pessoas estão pensando ela de maneira desvinculada a aplicações, pode parecer simplesmente desafios que uns matemáticos se colocam para outros, podem muitas vezes repercutir em consequências bem práticas e você não sabe o caminho que vai seguir para chegar até lá, né? Para alguma coisa que ainda nem existe, né? Sim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos ou em horizontes maiores, ainda mais difícil, né? Para terminar, só entre a gente aqui, como é que é essa relação com os professores de matemática? Você tira muita foto, muita selfie, tem autógrafo, pedem para resolver uma equação no braço, como é que é? Em geral, eu tenho mais interação frequentemente quando eu vou para cerimônias ligadas às Olimpíadas. É uma ótima ocasião de encontrar alunos de segundo, fundamental e médio. E os professores, às vezes, estão com eles, e tanto os alunos quanto os professores, às vezes, manifestam interesse de tirar selfies e às vezes, um autógrafo. Não me pedem para resolver equações, felizmente. Ainda não, né? Isso emociona? Isso te toca? Tocar um grande número de pessoas, às vezes, você vê, são pessoas que não eram tocadas antes e que estão bem inspiradas atualmente. E realmente, eu até adiciono no Facebook vários dos alunos, etc. Eu vejo como eles comentam sobre frequentemente o BMAP e é tocante essa parte.
Arthur, muitíssimo obrigado. É uma honra ter batido esse papo. Foi uma honra. Muitíssimo obrigado mesmo. Prazer falar com você. A matemática está no seu dia a dia. Te leva cada vez mais longe. Ah, e fica ligado no Biênio da Matemática no Brasil. Até a próxima!